Estamos prosseguindo nossa caminhada pela Bíblia. Nosso tema hoje são os capítulos 25 a 27 de Êxodo. Deus mandou Moisés subir o monte para receber as tábuas da lei. E ele sobe o monte e fica lá 6 dias e nada. Mas eu quero dizer nada mesmo. Nem cafezinho, nem almoço, nem água. Nada. E nem Deus falando. Nada. Nada, nada, nada. 6 dias. No 7º dia, Deus chama ele. É mais ou menos como se a gente fosse visitar uma grande autoridade e a gente ficasse naquela sala de espera. E quanto mais importante a autoridade, mais tempo a gente fica esperando. Já pensou se Moisés falou assim, acho que entendi mal, acho que, sei lá, vou descer, vou embora. Não tem nem água para comer, nem café, nem nada aqui. Moisés ficou 6 dias, no 7º dia Deus chamou ele. E Deus deu as tábuas para ele, que falou que ia dar? Não. Deus fala, vai fazer um santuário. E Deus fala o tempo todo do tal santuário, tabernáculo. Mas ele não falou para ele subir para receber as tábuas da lei? Sim, mas ele não deu as tábuas da lei no início, deu só no fim. Por quê? Porque Deus queria um lugar para colocar as tábuas. As tábuas da lei são o centro do tabernáculo. Se chama tábuas do testemunho. Tábuas do testemunho. E a arca, que é o primeiro móvel que ele fala sobre o tabernáculo, chama a arca do testemunho. E depois o tabernáculo todo se chama tabernáculo do testemunho. Outras religiões têm, como os hindus e os gregos e todas as outras religiões, faziam templos. E lá no lugar mais santo desse templo teria um ídolo, uma imagem. Israel não. Israel no lugar mais santo, santíssimo. Aquele objeto mais santo era a arca. Era uma caixa de madeira coberta de ouro. Dentro dessa caixa tinha o quê? As tábuas de pedra, não de ouro, de pedra, escrito pelo dedo de Deus. Não é uma imagem que tem lá. É Deus falando quem ele é e como o homem deve ser para ficar junto com ele. Isso é o lugar mais santo. Mas Deus é essas tábuas? Eles tinham que adorar as tábuas? Não, não. As tábuas ficavam dentro da arca. Em cima da arca tinha propiciatório, que era de ouro puro. Em cima do propiciatório, o propiciatório significa algo que cobre. Algo que cobre. É a mesma coisa que fala expiação, cobre, né? Aquele pecado tem a expiação cobre o pecado, anula o efeito do pecado. E em cima da lei, com suas santas exigências, tinha o propiciatório, o lugar de Deus exercer misericórdia, de ter perdão. E tinha os 2 querubins, um de um lado e outro do outro, e no meio dos querubins, onde eles 2 estavam olhando, um de um lado e outro do outro, tinha nada, zero, espaço vazio. E Deus falou, ali virei a ti, entre os querubins, acima da lei, no propiciatório, e falarei contigo sobre tudo o que eu quero que faça o povo de Israel, cada dia. Nós temos um costume protestante de dar tanto valor à Bíblia, à palavra escrita, que nós achamos que Deus não precisa falar hoje. Mas Deus precisa falar hoje. A palavra escrita é um grande tesouro, é a coisa máxima, é a coisa principal que deve ter na igreja, na casa de Deus, no lugar onde nós reunimos, é o centro. Mas Deus não quer só a sua palavra escrita, Ele quer falar conosco cada dia sobre cada coisa que vai acontecer. E Ele falou com Moisés, então, Ele não deu as tábuas da lei para Moisés no início, só deu no fim. Por quê? Porque Ele quer organizar um lugar para pôr as tábuas da lei e quer organizar um lugar para Ele falar muito mais do que tem nas tábuas da lei. Então isso é uma verdade profunda, maravilhosa. Todos aqueles 40 dias ele está falando sobre as medidas exatas de cada coisa. Tudo tem que ser uma medida exata. E Moisés, ele dá as medidas, dá o material, até dos colchetes, até dos detalhes. Mas ele fala, faça igual o modelo que você viu no monte. Moisés viu, sabe o que ele viu como modelo? Ele viu o trono de Deus. Ele viu o céu, que fala em Hebreus, que o tabernáculo é figura do céu. Aquele propiciatório é figura do trono. O tabernáculo que nós temos na terra é uma medida, é uma representação do céu. Moisés viu o trono de Deus
e Deus deu para ele a maneira de fazer isso na terra de uma forma simbólica, representativa. Isso é de grande significado. E hoje nós temos as medidas, mas será que nós vimos o modelo? Porque tinha que ver o modelo e ter as medidas. São as duas coisas. E eu queria comentar com vocês hoje sobre essa questão, que esse lugar tão santo, lugar santíssimo, entre os querubins, onde Deus vai falar conosco sobre o que Ele pensa, sobre o que Ele quer, cada coisa que Ele quer. É um lugar onde converge várias coisas, converge os céus e a terra. Esse Deus santo, que tem querubins, que falam santo, santo, santo para o Senhor noite e dia. Mas esse Deus santo tem uma lei que fala sobre não roubar, não cobiçar, sobre coisas práticas da vida do dia a dia. Essa lei que é tão rígida, tão severa, mas ela é coberta por um lugar que tem misericórdia, tem perdão. E os Salmos falam que o trono de Deus é sustentado por dois pilares, justiça e misericórdia. Você não pode ter um sem o outro. Não pode ter misericórdia só e nem só a justiça. Você tem que ter justiça e misericórdia. Você tem que ter santidade e você tem que ter perdão. Você tem que ter misericórdia. Esses são as duas colunas do trono de Deus. E Deus conseguiu unir tudo isso ali, nesse lugar santíssimo, que é o lugar principal do tabernáculo que Deus queria que Moisés fizesse. No próximo vídeo nós vamos falar sobre por que o sumo sacerdote tinha que ter os nomes das 12 tribos em 2 lugares, nos ombros e no coração. Repetido, 12 tribos nos ombros e no coração. Por que 2 lugares? Qual o significado desses 2 lugares?